Queria que você abrisse a Bíblia, por favor, em Mateus 25, por bondade. Enquanto você encontra aí, eu vou fazendo uma breve introdução, dando as boas-vindas a todos os presentes e àqueles que nos acompanham pela internet. Todos são igualmente bem-vindos. Eu continuo com a série As Expressões de Jesus. Por minha causa, bem-aventurados sois vós quando por minha causa. A minha casa será chamada casa de oração para todos. Estarás comigo no paraíso. Não chores, atrás de cada não de Deus há uma bênção. Mais que vencedor, status de cristão, mente de ímpio, maior e menor, a cidade de Deus está consumado. Acalma-te, aquieta-te. Por que, meu Deus? Enchei de água as talhas. E o último, em mim. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E hoje o nosso assunto tem a ver com o reino dos pequeninos. Eu começo a ler a partir do verso de número 31, do capítulo 25. E antes de ler, eu peço que você incline a cabeça, por favor. Querido Pai, é um assunto tremendamente importante, porque fala do grande julgamento. Nós queremos ser aprovados pelo Rei do Universo. Ajuda-nos para que compreendamos e assim vivamos, porque no grande dia nós queremos estar do lado daqueles que ouvirão a voz do Senhor dizendo: vinde benditos de meu Pai. Eu peço a tua unção para mim, para os que estão aqui no auditório, aqueles que acompanham pela internet, para todos nós, em nome de Jesus, amém. Mateus 25, 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e fostes ver-me, preso e visitaste-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou preso? 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. 41, então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Me dá arrepio ler isso aqui. Fogo não foi preparado para nenhum ser humano, foi preparado para o diabo e seus anjos. E o rei dirá: tive fome, não me destes de comer, sede. 43, forasteiro, estive nu, enfermo, preso. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então ele responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E o 46 diz: irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Olhe aqui para mim. Cristianismo existe, mas existe para ser vivido. Eu vou repetir. Cristianismo existe para ser vivido. O assunto aqui tem a ver com o julgamento.
É apenas para conceituar algumas coisas, poucas. O Senhor Jesus pregou muitos sermões. A Bíblia diz que se tudo o que ele fez e falou fosse registrado, não haveria lugar no planeta para colocar tudo o que foi feito, tudo o que ele falou. Mas a Bíblia destaca 2 grandes sermões. O primeiro, o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. As bem-aventuranças, aquelas coisas maravilhosas. E o último, o sermão profético, que está em Mateus 24, 25. Nos 2 capítulos. Enquanto no Sermão da Montanha, Jesus mostrou o caminho, no sermão profético, o Senhor Jesus mostrou os resultados. E esse excerto do sermão profético, ele fala sobre um julgamento, quando o Senhor vai separar uns dos outros. E aqui, especificamente aqui, não está falando de uma porção de coisas, está falando de uma única coisa. Neste aspecto do sermão profético do Senhor Jesus, o julgamento é baseado naquilo que aconteceu comigo, na forma como eu demonstrei se eu sou cristão ou não. Como é que eu demonstro que sou cristão de acordo com o sermão profético do Senhor Jesus? Simples, atendendo aos necessitados. Eu sei que você teve uma semana longa, cheia de complicações, e com a minha idade e experiência no pastorado, e eu sei também que ninguém quer ir à igreja para escutar assim, alguma coisa dura. Normalmente nós queremos ouvir coisas bonitas, agradáveis. Eu não vou mostrar para vocês, eu tenho as fotos aí, se me apertarem eu mostro, mas eu não quero mostrar. As fotos das prateleiras, onde deveriam ficar os mantimentos da nossa ação solidária adventista. Vocês querem ver? Eu mostro. Dá para pôr as fotos aí, Jura? Põe as fotos. Eu não vou falar muito, porque as fotos elas falam por si. Agora, como pastor da igreja, eu fico me perguntando assim, onde que eu estou errando? Eu prometi conduzir um povo para a eternidade. Aí o Senhor Jesus disse que quando nós fazemos para os pequeninos, nós fazemos para eles. Estão vendo aí ou não? Se não estamos fazendo para os pequeninos, não estamos fazendo para Ele. Eu vou falar uma coisa aqui com muita dor no coração, mas também não posso deixar de falar, porque senão o coração explode. Um dia desses chegou uma família aí. Porque tem muita gente que chega e não precisa, mas diz que precisa, mas algumas precisam. E eu chamei a nossa ação solidária. E eu recebi a resposta assim, não temos nada, nem para fazer uma cesta, nenhuma. Eu tive que ir comprar, e eu fui comprar. O julgamento será baseado no que tivermos feito. No que tivermos feito. Todos deveremos comparecer diante do tribunal, todos. É legal falar da graça de Deus, mas quem não está vivendo de acordo com a graça, tem que se corrigir, tem que se ajustar, tem que se acertar. 2 Coríntios 5,10 diz assim, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E eu não estou colocando nesse sermão aqui nada meu, nada. Eu estou colocando a palavra de Deus. Às vezes a gente tem que sair um pouquinho fora da realidade da gente e entrar na realidade do outro. Vou contar um negócio aqui, uma história real. Uma vez estava viajando de carro pela via Washington Luiz, que vai aí desde
Cordeirópolis, Limeira, vai lá para os lados de São José do Rio Preto. E eu estava perto de uma cidade chamada Pindorama, que fica próximo a Catanduva, e eu vi um indivíduo na beira da rodovia, sentado, e não que eu o conhecesse, mas eu senti vontade de parar e conversar com ele. E eu descobri o nome dele, e eu tenho até hoje a história dele, porque eu guardei no meu coração e eu tenho nos meus arquivos também. Maurício. E eu comecei a conversar com o Maurício. Primeiro ele levou um susto, porque eu estava voltando de uma reunião, estava sem o paletó, mas estava de gravata, nem me lembrei de tirar a gravata, para ficar mais próximo. Ele levou um susto. Ele disse: não, pode ficar tranquilo que eu só parei aqui para conversar com você. O que eu descobri? Eu descobri que o Maurício era casado, que ele teve uma esposa, ele tinha uma filha, ele teve uma borracharia. Eu fui descobrindo essas coisas da vida dele, ele foi contando. Eu disse: mas e por que você está aqui? Cadê a borracharia? Ele me contou a seguinte história. Uma noite, quando eu saí do posto onde estava a minha borracharia e fui para o meu rancho, e eu descobri que a minha mulher não estava em casa. E que a minha filha também não estava em casa. Ela havia ido embora. E ele descobriu depois que ela foi embora com um caminhoneiro. Ele disse: eu trabalhei mais algumas semanas, mas eu comecei a beber. Aí eu fui perdendo os clientes. O posto não me queria mais lá com a minha borracharia, porque eu bebia. E eu virei isso aqui. Foi a expressão dele: eu virei isso aqui que o senhor está vendo. Perto de onde nós estávamos conversando, eu acho que ainda existe este posto de combustível, chama-se Capixabom. E eu falei para ele assim: você quer comer? Quer comer alguma coisa? Ele disse: eu quero. Era tudo que eu podia fazer para ele ali, dar alguma comida para ele. E nós fomos até o posto. E ele comeu. Eu vou dizer para você o seguinte: um dia ainda eu espero encontrar esse tal Maurício, sabe? Porque era uma pessoa do bem. Há muita gente por aí, como o Maurício, que também é gente do bem. Mas a vida não sorriu para essas pessoas, como sorriu para você, como sorriu para mim. Talvez se o Maurício tivesse nascido numa casa como a minha casa, tivesse tido um pai como eu tive, uma mãe como eu tive, ele poderia não ser um andarilho, talvez ele poderia ser um pastor, não sei. Mas as pessoas estão precisando que a gente saia da casinha que a gente vive, que a gente se aproxime, fale com elas, converse com elas. Um dia nós vamos chegar diante do Senhor, gente. E o Senhor vai dizer: olha, ou vinde, ou malditos. Quem determina o que é que vai ouvir no futuro não é o Senhor. Quem determina quem vai ouvir, o que é que vai ouvir no futuro sou eu. Eu escolho se eu quero ouvir vinde, ou se eu quero ouvir maldito. Primeiro, eu tenho que ter um relacionamento com Deus, para começar a pensar como Deus. Não dá para pensar como esse mundo aqui. Meninada, não dá para pensar como esse mundo aqui. Esse mundo aqui está tudo errado. Começa errado com a orientação sexual. Começa errado quando nós valorizamos ou supervalorizamos as coisas que não têm valor nenhum, e não valorizamos as coisas que têm valor. Continua errado quando nós aplaudimos aqueles que dizem não para o que Deus diz sim, e continua errado quando nós aplaudimos para aqueles que dizem sim para o que Deus diz não. A gente tem que se aproximar de Deus para ver como Deus vê. E como Deus vê? Deus vê esses perdidos, esses desamparados,
como meus pequeninos irmãos. E quando nós fazemos em favor dos pequeninos irmãos, o Senhor Jesus disse assim: estão fazendo para mim. Jesus não está aqui, mas os irmãos estão aqui. Amados, nós queremos lançar o mutirão de Natal. O mutirão de Natal é uma motivação para a gente encher de mantimento a nossa despensa, para poder atender dezenas e dezenas de famílias que são cadastradas, mas que não vêm aqui só buscar o pão, elas vêm buscar também a palavra de Deus. Nós temos uma classe de estudos com dezenas de mulheres, homens, adolescentes, crianças, dezenas. Então nós damos o pão, mas damos também a salvação. Você viu aí dentro do boletim que tem um folderzinho assim, ó? O que é que nós estamos sugerindo? Nós estamos sugerindo que você assuma um compromisso de participar com o mutirão de Natal, doando 10 quilos de alimento. 10 quilos. Dá para dar 10 quilos? É pouco? Pode dar 2 vezes 10, se quiser. Tá bem? Queria passar o vídeo para vocês verem o atendimento que se faz aqui. Então, embora as nossas prateleiras estejam vazias, e acho que é até bom que elas estejam, porque aí cria a oportunidade para eu abrir o meu coração e eu entender o que é o Evangelho, o que é o cristianismo de verdade. Dá para rodar? Graziele é uma das líderes, junto com a Sheila, que hoje não pode estar aqui por uma razão muito especial. Elas cuidam com todo carinho, juntamente com uma equipe da Ação Solidária Adventista. Nós temos cursos, pessoas saem desses cursos aí e começam a ter uma outra vida. Aqui não apenas se dá o peixe, mas também se ensina a pescar. Fale uma palavra, desafie o povo. Grazi. Feliz sábado a todos. Trabalhar na ASA é muito gratificante, porque a gente pode dar oportunidade a pessoas que não tiveram boas oportunidades na vida, mas a ASA pode transformar a vida dessas pessoas com cursos, com alimentação, às vezes com roupas.
Então, a equipe trabalha para colocar um sorriso, uma esperança na vida dessas pessoas. Só que a gente não trabalha sozinho. A gente precisa de cada um de vocês, porque sozinho ninguém faz nada, não é verdade? Então, contamos com vocês nesse projeto de Natal. E não só no Natal, né? Durante todo o ano, a gente sabe que as pessoas necessitam durante todo o ano, então a gente conta com vocês. Fica aqui um pouquinho ainda, Grazi. Olha, obrigado. Pizerre, está fácil aí, Pizerre? Vem aqui também. Pizerre vai cantar uma música para nós, que fala de transbordar a vida em amor. E depois que ele cantar, eu vou falar mais umas pouquinhas palavras e nós vamos terminar o primeiro serviço aqui. Queria desafiar você o seguinte, a participar do mutirão de Natal. Não deixe para trazer no último dia, ok? Traga assim que puder, imediatamente, porque nós estamos precisando. Porque no sábado que vem, no culto especial das crianças, nós vamos ter um outro desafio para vocês, que é o projeto Adote uma Criança, que nós já fizemos aqui vários anos. Isso é para o sábado que vem. Hoje, preparamos esse folderzinho. Queria saber quantos de vocês estão dispostos a entrar nesse projeto do Natal, do mutirão de Natal. E eu queria que vocês ficassem com o folder na mão e ficassem em pé. Nós vamos fazer uma prece pedindo para Deus para nos tornar transbordantes em amor. As prateleiras vão ficar cheias, mas logo elas se esvaziarão, porque as pessoas precisam. Mas muito mais do que isso, nosso coração vai ficar cheio de alegria, de prazer, de sermos úteis. Eu pensei que nós teríamos talvez umas 500 pessoas, mas nós temos muito mais, viu, Grazi? Eles já podem trazer isso no sábado que vem? Sim, já pode estar trazendo. Então, nós vamos para o sábado que vem, se Deus permitir, ter um aparato especial ali embaixo para você trazer e depositar, mesmo que não haja nenhuma pessoa para receber. Mas nós vamos fazer o possível para ter alguém para receber. Então, por bondade, nos ajude a salvar pessoas. Primeiro, a gente tem que alimentar, como Jesus fazia. E depois a gente tem que ensinar o caminho da salvação. Zé, é com você. Senhor, de que vale o meu esforço se eu não tiver amor? Para que servem as teorias se eu não tiver amor? E falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração. Mas, Senhor, compreendo que é preciso sentir o teu amor. Senhor, eu te entrego o meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Eu quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais transbordando em amor. Senhor, quero dar meu testemunho, viver
perdido em teu amor, auxiliar alguém aflito, servindo por amor, inspirar em teu exemplo muita gente sem amor que precisa ver a luz de Jesus. Senhor, que eu aceite ser teu servo somente por amor. Senhor, eu te entrego meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor desse amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Eu quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais transbordando em amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Eu quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais transbordando em amor. Obrigado. Eu vou repetir algo que eu disse, que talvez tenha passado assim rapidamente. Primeiro, tem que haver comunhão com o Senhor, porque não são as obras que resolvem, elas devem ser o fruto da nossa comunhão com Deus. Salvação é um dom da graça, mas a salvação que é aceita pela graça, ela se manifesta em ações. É assim que ensina a palavra. Abraão foi justificado pela fé, mas ele obedeceu. Quando o Senhor Jesus diz que ao fazer a um dos pequeninos, estamos fazendo a Ele, Ele está falando do resultado da graça da salvação na nossa vida. E eu estou preocupado com muitos de vocês, muitos, assim como estou preocupado comigo. E por que eu estou preocupado? Porque nós estamos permitindo que as ideias, que não são as ideias de Deus, elas construam a nossa estrada. Gente, a nossa estrada não pode ser construída pelas ideias mundanas, as ideias do mundo, as ideias daqueles que estão lutando contra Deus. A nossa estrada tem que ser construída com as ideias de Deus, da palavra de Deus. Por favor, vamos viver um cristianismo verdadeiro. Não basta vir à igreja, irmãos. Eu quero que vocês venham à igreja. Claro que eu quero. Eu amo pregar nessa igreja aqui lotada. Mas isso não é tudo, isso é o começo. Venham à igreja, mas não sejam cristãos só de igreja, ou só do sábado. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Deixa eu perguntar, vocês entenderam o sermão? Sim? Senhor Deus, ajuda-nos a vivê-lo de acordo com a Tua palavra. Nós queremos transbordar em amor, porque também nós queremos ouvir o vinde benditos de meu Pai.
Agora, Senhor, primeiro ensina-nos a comunhão e que a Tua graça nos alcance e que pela Tua graça maravilhosa nós sejamos para algumas pessoas a extensão da Tua mão, do Teu braço, dos Teus olhos, da Tua boca, dos Teus pés. Tem misericórdia de nós e transforma a nossa mente, por favor, que não nos conformemos com esse mundo aqui, mas que olhemos as pessoas com os olhos do Senhor. Eu peço que o Senhor nos unja poderosamente para isso, Pai. Abençoa-nos e dá-nos alegria de partilhar do ministério de Jesus. Nós oramos agradecidos em Cristo. Amém.